Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo à edição de esportes do Fora do Ar hoje, analisando essa rodada decisiva do Campeonato Gaúcho, a 11ª rodada, que inicia nesse sábado e é toda ela no sábado, às 9 horas da noite. Então, fique ligado nesse Fora do Ar Esportes, onde vamos analisar toda essa rodada decisiva, lembrando que a temperatura nessa gaúcha é de 17 graus. Temos como convidados o Gustavo Cortes, também o Daniel Félix, Joel Cornélio, daqui a pouco também o Márcio Serafina. Isso a nossa equipe dessa sexta-feira, dia 23 de abril. Lembrando que são alguns destaques aqui do programa. O técnico Caxias, Rafael Lacerda, anunciou que deixará o clube após a disputa do Campeonato Gaúcho, ou seja, ele não vai comandar a equipe grená na Série D do Brasileirão. Este anúncio foi feito um dia antes do jogo decisivo diante do Pelotas. Lembrando que o Caxias terá os desfalques de Mila, que está suspenso, e o Mazola, que permanece fora com desconforto muscular. Outra informação é que o Juventude terá o desfalque dos atacantes Roberto e Rafael Grampola, do lateral direito Samuel Santos e também do zagueiro Emerson no confronto diante do Brasil na Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves. Lembrando que o Esportivo tem o objetivo de escapar da zona de rebaixamento e tem um jogo importantíssimo diante do Internacional, mas esse jogo é no Beira-Rio, em Porto Alegre. Também outra informação é que o jogador do Grêmio, o atacante Alisson, rompeu o ligamento do tornozelo e ficará 8 semanas em recuperação fisioterápica, agora sim. Tyson é apresentado no Inter e diz que retornou para conquistar títulos no Colorado. Caxias do Sul Basquete perdeu para o Bauru por 74-73. Vamos já apresentando a nossa equipe aqui. Gustavo Cortes, seja bem-vindo a esse Fora do Ar. Historiador Gustavo Cortes e pesquisador, uma boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, ouvintes. Vamos aí, né? Um fim de semana agitado, um sábado à noite, os embalos de sábado à noite bem agitado, definindo aí a última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, onde nós vamos saber quem vai ser os 4 semifinalistas e os 2 clubes rebaixados. Noite quente de sábado, Ivan. Isso mesmo, eu coloquei já na tela o Daniel Félix. Daniel Félix, seja bem-vindo a este Fora do Ar Esportes. Como disse Gustavo Cortes, embalos no sábado à noite, jogos decisivos. Boa noite, Daniel. Tudo bem, Ivan? Boa noite a você, boa noite a toda a audiência aqui do Fora do Ar. É sempre um prazer poder estar participando contigo aqui, com os teus convidados e falar um pouco de futebol, esse esporte que a gente tanto ama e trabalha com isso. Como disse, né, como vocês disseram aí, uma rodada de sábado à noite tão importante. A última rodada da fase classificatória, a gente já sabe que 2 já estão classificados, né, e já praticamente começa assim no campeonato. Mas ainda para definir também quem cai, enfim, vai ser uma rodada legal aí no sábado à noite. Está sem som, Ivan. Agora sim, ligando ficar mais fácil, apresentando o nosso Galdério, Joel Cornélio, já coloquei na tela. Seja bem-vindo, Joel Cornélio. Isso mesmo, agora com o microfone ligado fica totalmente mais fácil. Valeu, melhor, Daniel. Né? Boa noite, Ivan, o Gustavo. Um prazer revê-lo, Gustavo. Quanto tempo? Fala, Joel. Como é que tá, rapaz? E o Márcio também, que vai participar, né? Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Aproveitando, né? Bom, vou ficar aqui uma hora e pouco, já vamos tomar um matezinho aqui para ir passando o tempo. Mas um prazer rever a todos. Valeu, Joel, Gustavo, Daniel. Daqui a pouco vai aparecer o Márcio Serafini. Hoje ele está com um problema de conexão. Vamos ver se ele consegue entrar no ar aqui para participar desse programa especial, claro. Hoje vamos analisar essa rodada decisiva do Campeonato Gaúcho. Isso mesmo, rodada decisiva. Só tem jogaço de bola. O Juventude enfrenta o Brasil na Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves. Já o Pelotas tem jogo diante do Caxias, na Boca do Lobo.
Também tem pelo Gauchão, Inter e Esportivo no Beira-Rio, Ipiranga e Grêmio no Colosso Lagoa em Erechim. No 19 de outubro, em Ijuí, São Luís e Aimoré. No Estádio do Vale, Novo Hamburgo e São José. Lembrando a classificação, em primeiro com 21 pontos está o Grêmio, segundo o Inter com 20, terceiro com 16, Ipiranga e o Caxias. Já na quinta colocação, o Juventude com 14 pontos, o sexto, Aimoré com 13, sétimo com 12, Brasil, São José e São Luís. O 10º colocado é o Esportivo com 9 pontos, a mesma pontuação que o Novo Hamburgo em 11º. Lembrando que o Novo Hamburgo está na zona de rebaixamento e o 12º Pelotas com 8 pontos. O Fora do Ar já está começando. Fora do Ar já começou, eu quero começar com o Joel Cornélio falando sobre o técnico Rafael Lacerda, que hoje anunciou que não fica na equipe Grenal após o Gauchão. Joel Cornélio, o Caxias tem um jogo importantíssimo nesse sábado diante do Pelotas, é um jogo decisivo, e anunciar essa informação é complicado, né, Joel Cornélio? Pois é, Ivan, para mim é uma coisa totalmente inusitada, surpreendente e absurda até, sob certo aspecto. Claro que a gente respeita os motivos do profissional, não se tem ainda uma informação mais correta do porquê dessa atitude, né? Algumas coisas foram ditas, tal. A direção também eu não vi pronunciar, não sei se eu não ouvi, mas eu não consegui ler nada sobre isso. Mas uma coisa totalmente, assim, surpreendente, vamos usar esses termos, porque na véspera de um jogo fundamental para o Caxias, né, que tem 2 competições ao longo do ano que são importantes, 3, porque já ficou de fora da Copa do Brasil, uma situação que tem toda a probabilidade do Caxias poder se classificar. Claro que é um jogo difícil para o Pelotas, tudo bem, a gente entende, mas o Pelotas está passando por um mau momento, o Caxias tem uma equipe bastante competitiva, joga até por daqui a pouco um empate, né, diante de alguns resultados paralelos, mas claro, tem todas as condições de ganhar o jogo, e aí surge essa notícia. Para mim, não quero julgar, volto a dizer, não quero julgar, eu não sei de todos os motivos, mas assim, até sob o ponto de vista profissional, não me pareceu muito elogiável essa postura, né, cara, porque é uma responsabilidade maior. Eu não consigo entender que motivos levam a um dia antes de um jogo tão decisivo, de uma agremiação que abriu as portas, né, pro Lacerda, que eu considero que fez um grande trabalho até agora, e eu não consigo entender essa atitude, e espero saber realmente o que aconteceu para ter mais subsídios para poder avaliar, mas a princípio absurda a tomada de decisão, né? E até se me permite, até o professor Joel falando dessa situação aí do Lacerda, por várias vezes, né, em várias entrevistas coletivas, ele colocou que não faltaram oportunidades para que ele saísse do Caxias, né, e foi uma opção dele permanecer. Ele disse, inclusive, em algum momento, que ele poderia ter ido para a Série B no ano passado, e preferiu ficar no Caxias pela ligação que ele tem com o clube, pela ligação que ele tem com a própria direção, enfim. Acho que não é o melhor momento, não, como vocês estão falando aí, para anunciar uma saída, até porque, assim, primeiro, o Caxias está para se classificar, eu acho que o Caxias se classifica, fez até aqui uma boa campanha no campeonato, né? Lembrando que o Caxias, ano passado, foi campeão no primeiro turno e decidiu o campeonato com o Grêmio na Arena, venceu o dupla Grenal várias vezes no Campeonato Gaúcho do ano passado, depois desandou um pouquinho na Série D, a gente sabe tudo que aconteceu. Mas, assim, me surpreende, mas eu acho que o Lacerda ele já deve ter aí um caminho para o segundo semestre. Acho que ele já vai organizando a sua vida. Aqui é um sentimento, né, Ivan? Não é nenhum tipo de informação. Fiquei sabendo no final da tarde aí também desse comunicado dele, mas eu acho que ele está organizando já para sair. Tá? Acho que ele não deixaria o Caxias para tirar um período aí sabático, para descansar, para recolocar as ideias no lugar, não.
Acho que ele já deve ter uma proposta, já deve ter um encaminhamento para onde ele vai. Mas eu concordo com vocês, acho que não era o momento esperar decidir, porque agora é o seguinte, né? A gente tem a rodada de amanhã, depois uma semifinal, e quem não for para a final, acabou o campeonato. Então podia ter esperado um pouquinho aí o Lacerda para anunciar. Mas meu sentimento é esse, viu? Ele já sabe para onde ele vai. Lembrando que o Márcio Serafini está com problema de internet e por enquanto ele não vai poder participar. Ele deve estar na praia, né, Ivan? Deve estar aproveitando. Tá na praia. Tá quente, deve estar aproveitando a prainha lá em Floripa. Mas ele me comunicou que está com problema de conexão, todo o prédio dele, então se ele conseguir voltar à internet, com certeza vai participar. Gustavo Cortes, o João Cornélio comentou antes que achou uma sensação absurda nessa atitude do Rafael Lacerda anunciar essa saída diante do jogo decisivo nesse sábado. É complicado, né, Gustavo Cortes, anunciar quando o Caxias tem um jogo decisivo, pegando todo mundo de surpresa, sabendo que o ambiente já não estava fácil, pela pressão da torcida, mas realmente surpreendeu. Ivan, o Caxias ele já tem um histórico de momentos decisivos, ter essa turbulência com troca de treinadores, e assim, pegando muita gente de surpresa. Tá aí o Joel, que não me deixa mentir, o antecessor dele, o Edson Gaúcho, em 2001, ele veio fazendo um bom trabalho e saiu do clube, pediu demissão, ou foi demitido, enfim, naquela época, o clube já estava ali... Oi? Foi demitido, só para te ajudar ele foi demitido. E no momento que o Caxias estava definindo ali, o quadrangular, né? E o Joel entrou ali numa fogueira, enfim. E tivemos agora, mais recentemente, a situação do Pingo, né? Ali no jogo contra o Avenida, quer dizer, o Caxias estava já ali no mata-mata, já para tentar subir para a Série C, com aquela confusão que teve de bastidores, enfim, que até hoje ficou meio mal explicado, com a entrada do Paulo Henrique Marques, com aquele jogo lá contra o Manaus, naquele sufoco. Então, assim, nos momentos decisivos que o Caxias vai disputar uma vaga, ou para um acesso, ou para uma classificação, às vezes a coisa desanda. O Lacerda, na minha opinião, assim, o Lacerda ele já vinha sofrendo desgaste desde o ano passado, no Campeonato Brasileiro. Ele foi vice-campeão gaúcho, fez um bom trabalho no Campeonato Gaúcho, foi eleito com justiça o melhor treinador, ponto, acabou ali. Ele foi eleito o melhor treinador do estado. Só que ele ficou, toda a entrevista dele, o Caxias vinha patinando na série D, no Brasileiro, não vinha fazendo boas partidas, teve um bom início, e depois veio patinando, e ele sempre ficava alegando que ele era o melhor treinador do estado, que não sei o que e tal, e todo mundo via a performance do Caxias, quer dizer, o time não jogava bem, o time não andava, não caminhava, para surpresa de muita gente, inclusive para a torcida e para a imprensa. Ele foi renovado o contrato dele, ele começou esse ano, só que o futebol, apesar do Caxias estar sempre ali desde o início do campeonato na quarta, ali no G4, a performance do time está abaixo do que pode. Ficou muito visível nessa última partida contra o Ipiranga. O time do Ipiranga é um time ajustado, um time arrumado, um time, apesar de ser de Série C, um time você via que tinha esquema tático, era muito bem definido, e por muito pouco o Caxias não sofreu a derrota na terça-feira, né? Com aquela defesaço do Marcelo Pitol no segundo tempo. Então, assim, o Caxias, ele não está tendo rendimento, o time não está jogando bem, alguns jogadores não estão abaixo do rendimento do que foi o Campeonato Gaúcho do ano passado. Agora, eu só acho que o Lacerda poderia... eu não acredito que ele tenha feito esse comunicado sem a diretoria saber. Quer dizer, ou poderia ter sido feito de uma forma mais interna, quer dizer, espera acabar amanhã o jogo, por exemplo, se o Caxias foi eliminado, logo após da partida faz o comunicado. Ou então avisa a diretoria, vou ficar até o Campeonato Gaúcho, vocês já podem, de repente, fazer contato com o treinador. Mas não assim, avisar em cima, numa véspera de um jogo decisivo. Como eu torno a dizer, eu não acredito que a diretoria tenha sido pega de surpresa. Eu acho que a diretoria me parece que sabia, porque o Lacerda não ia falar isso sem a ciência da diretoria. Agora, é aquela coisa, a partir do momento que ele define, ele foi demissionário, na verdade, porque ele diz que vai sair do clube, então acho que ele não deveria nem ir a Pelotas.
Porque como é que os jogadores, sabendo que um treinador, o Joel tá aí, que é treinador, pode falar, sabendo que o treinador pediu demissão, como é que os jogadores vão se sentir? Eu acho que ele não deveria nem entrar no ônibus. E se a diretoria não soube, foi pega de surpresa, eu acho que ele não deveria nem viajar. Bom, já que você está comunicando que pediu demissão, então muito obrigado, você pode pegar o boné, a gente acerta aqui a rescisão, enfim, você segue a tua vida e a gente vai correr, bota o interino ali no final aí do campeonato, busca de outro treinador. Eu acho que foi tudo muito precipitado, foi tudo muito esquisito essa declaração de hoje de manhã. E agora, não foi pego de surpresa a maneira de como ocorreu. Agora, que ele não estava fazendo um bom trabalho no Caxias, isso, né, a própria torcida já pede a cabeça dele e a imprensa também. As declarações dele na terça-feira pós-jogo, ele está sempre combatendo, está sempre respondendo contra as perguntas dos repórteres. Quer dizer, ele está... Então, era uma questão de tempo, essa queda do Lacerda. Eu acho justamente isso que o Gustavo está falando das entrevistas, né, do Lacerda. Chegou um determinado momento no ano passado, especialmente na Série D, porque quando as coisas não vão bem, e nós da imprensa, por vezes, exercemos algumas críticas, né, os treinadores não gostam, o pessoal do futebol não gosta, enfim, e o Lacerda rebateu forte, né, para cima da imprensa. Em algum momento ele jogou culpa para cima da imprensa de algum resultado negativo, enfim, que a equipe dele tenha conquistado. Então, acho que realmente a forma como ele tratou muitas vezes algumas situações internas, elas não ficaram legais e na verdade o Ademir também, né? A gente vai lembrar naquela reta final da Série D no ano passado, especialmente lá quando aconteceu a desclassificação, até um pouquinho antes ali, o Ademir também foi para cima da imprensa, enfim, a imprensa é sempre culpada por tudo, né? Mas essa questão do Lacerda aí, eu acho que a direção já sabia, né? Pelo menos o presidente do PC e o Ademir, eu acho que sim, né? Porque, claro que daqui a pouco houve algum desgaste interno, a gente sabe que isso acontece, faz parte, né, da cobrança no meio do futebol, mas sempre tiveram um bom relacionamento, né? O Ademir, o presidente PC, o Lacerda, então eu acho que eles já estavam sabendo. Mas eu concordo, talvez se ele não vai ficar, era melhor não ter dado sequência, não ter ido, enfim, viajar, já sai agora, porque daqui a pouco os jogadores, né, como é que vão se sentir tendo que jogar e o treinador não vai permanecer com eles para a Série D. Eu acho que a direção sabia, mas eu acho que não ficou legal, não foi um bom momento, não. Ivan. Daqui a pouco eu vou ler, Angel, só daqui a pouco eu vou ler uma opinião do Felipe Agostini Suzin, que, aliás, não é uma opinião, uma pergunta, mas daqui a pouquinho eu leio a pergunta dele. Pode comentar, João Corneli. Apenas para complementar, eu quero deixar bem clara a minha posição para não parecer que eu estou aqui assim, falando uma coisa, sendo muito radical em algum sentido. Eu até usei algumas palavras mais fortes, por quê? Porque eu sou profissional do futebol, eu sei que algumas coisas internas acontecem e que a gente não pode levar ao ar e que às vezes aí levam a alguns profissionais a tomar algumas atitudes. Agora, e nós temos esse direito, tanto o clube quanto o profissional do futebol tem esse direito. Só me parece que pela relação que foi construída entre Caxias e o Lacerda, pela forma como foi que o Caxias deu a oportunidade para o Lacerda para ser auxiliar técnico do clube, né? O Lacerda veio fazer um período de experiência no Caxias, né? Estágio, desculpa, e acabou sendo contratado até por sugestão de uns profissionais que já não estão mais no clube. O Zé Caetano 7, né? Exato, e o Jefferson, que era muito amigo dele também, o auxiliar técnico, que sugeriu a contratação. Então ele passa a ser auxiliar permanente do clube, tem a oportunidade na copinha do segundo semestre de desempenhar, ser o treinador principal, faz uma boa campanha, né? Vai até as semifinais e perde para o Pelotas, se eu não me engano, e aí sim ganha a oportunidade no Gauchão. Faz um excelente Gauchão primeiro turno, né? Vai para a final, uma final muito digna, faz um trabalho excelente. Primeira fase, só para fazer uma retrospectiva, primeira fase da Série D também muito boa, apesar de no final ter dado uma decaída, mas assim... Boa, não muito boa, né, Joel? E no final, claro, aquela decaída, né, que quase coloca em risco a classificação para outra fase, e aí sim, na fase posterior, pega um adversário muito difícil e é eliminado, né? Mas assim, é isso que eu quero dizer. Por todo esse histórico que o Lacerda tem com o Caxias, né? E o Caxias, pela forma com que deu essa oportunidade para o Lacerda, não me parece a forma correta de ter sido feitas as coisas, por mais problemas que a gente não saiba e que possam ter ocorrido. Eu acho que foi o Daniel ou o Gustavo que colocou,
cara, tá, então estamos com um problema. Não vamos envolver o grupo, não vamos envolver os atletas nessa situação para que não possa interferir em nenhum momento na questão da performance dentro de campo. E eu não tenho certeza de como está o grupo, no sentido de saber que o seu treinador, o seu comandante, daqui a pouco não vai estar nas finais o Caxias tendo todas as possibilidades de classificar. Não se sabe qual é que vai ser, como vai estar o grupo animicamente, tanto para a partida de amanhã e até mesmo para o prosseguimento da competição no quadrangular, na fase final do campeonato. Então, só isso. A forma como foi feito me parece muito abrupta, me parece que poderia ter havido um equilíbrio maior para que essa relação que foi tão boa, e foi boa para ambas as partes, tanto o Caxias deu oportunidade para o Lacerda, como o Lacerda também, né, retribuiu com bons resultados. Então, poderia ter tido um pouquinho mais de tranquilidade, equilíbrio, de maturidade, para que isso não acabasse dessa forma. Agora, só a título de curiosidade, Ivan, o Caxias que vai a Pelotas, né? Ele pode voltar de lá com o técnico, né? Porque o Rafael Jacques, que está comandando o Pelotas nessa reta final aí, ele quase veio para o Caxias quando da contratação do Lacerda, né? Naquela copinha em 2019. Não sei, até não vou dizer que o Jacques era o nome preferencial da direção naquele momento, mas ele estava negociando e estava praticamente fechado com o Caxias. Aí quando há uma reviravolta e o Lacerda, então, é colocado como técnico. Mas daqui a pouco, né, volta de Pelotas com o treinador. Seguindo essa parte do treinador, o comentário do Felipe Agostini Suzin. Boa noite a todos. Na opinião de vocês, Vaguinho Dias é um bom nome? Na sua opinião, Gustavo Cortes, o Vaguinho Dias, ele está no Uberlândia. Seria um bom nome para o Caxias? Ou não conhece o trabalho dele? Não, ele tá no Uberlândia. O Uberlândia tá tendo dificuldade no Campeonato Mineiro, né? Com salários atrasados, enfim. É um nome com o Brusque em 2019. Ele fez um bom trabalho no Brusque. É um nome que está sendo ventilado. Quer dizer, agora qualquer nome, né, quando tem essa troca de treinador, vários nomes são ventilados. Do Vaguinho Dias, agora do Rafael Jacques, já foi ventilado do Pingo, do Luiz Carlos. Eu só fiz uma brincadeira com o nome do Jacques aqui, né? Não é nenhum tipo de informação. Não, mas não foi porque você falou, não, já está sendo ventilado desde a hora do almoço. E que é um bom nome. Eu acho o seguinte, é um treinador que vai chegar lá, vai ter provavelmente mudanças de jogadores, muitos jogadores vão sair, né, depois do Campeonato Gaúcho, até para uma Série C, para uma Série B, vai ter mudanças, quer dizer, uma nova filosofia de jogo, quer dizer, tem que esperar, tem que ver o que a direção pretende. É aquilo que eu falei, eu torno a dizer, a partir do momento que o Lacerda lhe comunica a sua saída, ele não deveria viajar, quer dizer, o Caxias agora teria que buscar um treinador, no momento não deu tempo, porque o negócio foi hoje de manhã, quer dizer, o jogo é amanhã à noite, quer dizer, entraria um interino, né, o interino do clube, até porque o interino o Rafael Santiago é auxiliar do Lacerda, teria que buscar ali talvez o Vladimir, que é funcionário do clube. Então, assim, e começar já a buscar um novo treinador. Eu só acho que a forma de como foi conduzida essa saída, essa demissão, ou o Lacerda ser demissionário, e uma coisa também que me causa muita espécie, é o seguinte, o Lacerda ele se coloca acima do clube. Quem tinha que comunicar essa saída não era o Lacerda, era a direção. Então, por isso que eu questiono, será que a direção sabia que o Lacerda ia... Eu acho que, eu não sei, não tenho essa informação. Quer dizer, eu acho que o Lacerda, ele comunicando a sua saída, ele passa por cima do clube, porque ele é funcionário do clube. Quem tem que comunicar a saída de um profissional é a direção do clube. Então, assim, eu acho que essa forma de como foi conduzido, foi tudo muito errado, muito atribulado. Tá? E, como sempre, num momento decisivo, que o Caxias está buscando uma classificação na semifinal, e o mais importante, é uma vaga da Série D e da Copa do Brasil do ano que vem, porque o Caxias está buscando o título do interior, né? E ele ficando fora da semifinal, vai ser complicado, porque o Ipiranga pode se classificar. O Ipiranga joga com o Grêmio em casa, o Grêmio com o time de transição, não vai ser o time principal, porque o time principal jogou ontem pela Sul-Americana. Então, assim, o Caxias, na verdade, ele teve 3 jogos em casa, teve o Caju,
contra o Grêmio e contra o Ipiranga, em 3 jogos foram 3 empates. Quer dizer, em 9 pontos ele só ganhou 3. Ele já podia ter definido a sua situação no Centenário. Deixou para decidir justamente fora de casa, com o adversário que está lutando para não cair para a segunda divisão. Então o Caxias também, ele próprio se enrola, como ele se enrolou no ano passado no Campeonato Brasileiro, que ele veio patinando e acabou sendo eliminado no primeiro mata para o Mirassol. E com uma base, com um time que era a base do vice-gaúcho, do Campeonato Gaúcho, não houve quase mudanças e só entrou o Giovanni Gomes. Então, assim, o trabalho não foi bom, né? A torcida não pegou no pé do Lacerda à toa, a imprensa também não. A gente de fora via erros, via um time desestruturado, e o Lacerda com aquela coisa de bater de frente com a imprensa, dizendo que ele era vice-campeão gaúcho, que ele era o melhor treinador do estado, e o time patinando dentro do campo. Vamos ver, qualquer treinador aí que vai entrar vai ser o Vaguinho Dias, é um treinador que já tem uma certa experiência, tem, me parece, 57 anos, quer dizer, ele é bem rodado, ele fez um bom trabalho no Brusque, está no Berlândia esse ano com dificuldade. Vamos ver quem vai ser, vamos ver pelo menos a diretoria falar alguma coisa e sinalizar com o próximo novo treinador. E antes de chamar o Daniel e o João Cornélio tem mais participações, do Felipe Agostini. O Caxias vem há anos com problemas internos, problemas na gestão do clube, talvez passe por aí os fracassos dentro das 4 linhas. Também participando, o Vonei Zata, desejando boa noite. Nada justifica o treinador fazer um anúncio destes na véspera da decisão. É um senhor despreparado emocionalmente. Incrível a falta de inteligência desse cidadão. Quem vai contratar um treinador assim, essa opinião do Vonei Zata. E Daniel Félix, na sua opinião, Vaguinho Dias é um bom nome para a equipe Grená? Acho que é um bom nome, é um cara que tem feito nos últimos anos aí bons trabalhos, né? Mas talvez, Ivan, eu prefiro um técnico daqui, porque assim que conheça o nosso futebol, conheça a realidade do Caxias. A gente sabe, por exemplo, e vocês vão lembrar, e quem está nos assistindo aqui vai lembrar, que no início do ano passado o presidente PC, ele, no momento até de desespero, para dizer assim, ele disse, olha, eu não sei se no ano que vem, 2021, se o Caxias vai estar com as portas abertas, vocês lembram, né? Claro que ele fez isso para assustar a turma, porque a situação financeira que nos abrange a todos está muito difícil, mas o Caxias, especialmente falando aqui, passa por uma questão financeira muito complicada desde o ano passado, né? A gente sabe disso, já havia adiantado cotas do Campeonato Gaúcho desse ano, já entrou no Gauchão quase que devendo, vamos dizer assim, né? Porque já tinha recebido tudo que tinha para receber. Então, o técnico que entrar agora no Caxias, ele já tem que estar ciente disso, de que é o grupo que tem aí e que talvez perca jogadores, o que pode acontecer depois do Gauchão, como aconteceu ano passado. Já perdeu atrás o Ivan, que foi uma perda muito grande. É claro que o John Lennon é um bom jogador, mas o Ivan, a gente sabe da qualidade dele. Então, assim, não vai ter grana para contratar. Vai ter que conhecer o elenco e conhecer o interior aqui. Por isso que eu até citei, até não sabia, que o Gustavo falou que já desde o meio-dia o pessoal está falando do nome do Jax, mas repito, é um nome que eu acho interessante, até não é nem porque é meu amigo pessoal, mas acho que é um grande treinador, é um cara que fez um grande trabalho no São José, foi para o Remo, não conseguiu fazer lá um grande trabalho, também não teve muito tempo, é bem da verdade, porque a gente até aqui no Sul, eu conversei isso com o próprio Jax, ainda na Rádio Caxias, conversei com o Jax, conversei com o Dudu Mandai, conversei com dirigentes do futebol de lá, o Hélio dos Anjos, porque a gente aqui no Sul, às vezes, não tem muita noção da força das torcidas lá, né? Do futebol do Norte, assim, porque a gente olha daqui, só tem time de Série C, de Série D e tal, mas lá é muito forte a pressão, esses clubes têm muita torcida, então não deu certo o Jax lá no Remo. Estava fazendo esse trabalho no Pelotas aí, um Pelotas sem grana também, um grupo pouco qualificado, Pelotas que veio para o Gauchão desse ano com meia cota, né, porque foi rebaixado financeiramente no Gauchão do ano passado. Então eu acho que é um bom nome, cara, e é um treinador que conhece o nosso mercado aqui, conhece a aldeia, conhece o grupo do Caxias. Claro que eu estou aqui apenas especulando o nome dele, mas, por exemplo, entre ele e o Vaguinho, eu iria no Jax. Entre o Vaguinho e o Jax, prefiro o João Cornélio. João Cornélio, você que está na área aí, qual a sua opinião? É um ótimo nome, João Cornélio. Na sua opinião, o Vaguinho disse seria um bom nome para comandar a equipe Grená, Cornélio? Eu gosto dos dois, gosto tanto do Jax e do Vaguinho. Eu enfrentei eles pelo Campeonato Catarinense 2017, ele no Brusque.
fazendo um grande trabalho lá. Ele tem um histórico muito bom no futebol catarinense, interior paulista também da mesma forma. É um técnico assim que ele já tem um certo histórico, tem uma experiência boa, mas se mantém atualizado. Tanto o Jacques, os dois eu encontrei no curso da CBF em que eu estava fazendo a licença Pro, e os dois estavam fazendo a licença A. Admiro os dois, acho que seriam bons nomes para o Caxias. Mas agora, eu acho que uma das grandes questões... e obrigado pela lembrança, Ivan. Obrigado pela lembrança. É verdadeira. Depois, no final do programa, eu tenho uma notícia para dar. Então... Opa! Não é nada, pelo amor de Deus. Não aqui fora do ar, Joel Corneli. Não tem relação com esse tema. Mas, assim, até me fugiu. Mas, então, é isso. É essa questão de serem bons profissionais. Eu iria lembrar uma coisa que agora me fugiu completamente, mas assim... É o anúncio do Caxias, essa informação, Cornélio, anuncia aí. Antes de definir algum profissional, ele tem que ver se classificando amanhã, se irá acontecer a manutenção do Lacerda para o restante, se terá clima para o Lacerda permanecer para a fase final do Gauchão ou não. Eu acho que isso é uma decisão importante, até gostaria de ouvir a opinião dos amigos sobre isso. Lembrando que hoje na coletiva do Rafael Lacerda, ele disse, né, que a direção estava sabendo, sim, mas o que eu acho estranho, a direção permitiram esse anúncio, lembrando, um dia antes de uma partida decisiva contra o Pelotas. Gustavo Cortes, você acha que houve uma falha da direção sobre essa situação ou não? Ivan, se a diretoria sabia que o Lacerda ia comunicar, faltou um pouco ali de experiência, talvez, porque isso, como eu falei, isso é inadmissível. Você uma véspera de um jogo decisivo, a diretoria poderia ter dito o seguinte: Lacerda, segura, você fica até o final do Gaúcho, a gente vai interromper o trabalho, mas você vai até amanhã, se o Caxias sair, for eliminado, ou até a semifinal, ou até a final, ou até ser campeão gaúcho. Mas você quer sair, ou você quer seguir teu trabalho, tá com proposta, tudo bem. Mas não vamos dizer agora. A gente diz depois do campeonato. Pronto, isso seria, e nos bastidores, ali nas internas, já ia vendo novos nomes, sabendo que o Lacerda não ia continuar. Agora, se o Lacerda deu essa declaração com aval da diretoria, eu torno a dizer, talvez tenha sido falta de experiência. Isso, no meu ver, foi equivocado, né? Ele não deveria ter falado isso. Ele até poderia dizer, tudo bem, vocês, eu não vou continuar, vou encerrar aqui meu trabalho, mas eu não vou dizer até para os jogadores, até os jogadores também eu não quero que saibam, porque de repente podem se desanimar, ou podem não ouvir muito minha instrução, não sei, o Joel é treinador, ele sabe como é que é dentro do vestiário, como é que os jogadores vão reagir a essa situação. Então o Lacerda poderia dizer para a direção, não vamos ficar aqui só entre a gente, nem para a minha comissão técnica eu vou falar, e vamos seguir o trabalho até onde a gente puder. Isso deveria ser feito. Agora, se a diretoria soube, então assim, foi bem equivocado essa situação, né? E como sempre, é uma tradição, eu torno a dizer desde que eu falei do início do programa, isso não é a primeira vez e não é a segunda, no momento decisivo de uma classificação, de uma subida, de um mata-mata, o Caxias trocar treinador. E normalmente a gente sabe o final da história. Não dá certo. Não deu certo em 2001 e não deu certo em 2019. Vamos ver, vamos aguardar. Eu vou fazer aqui o advogado do diabo aqui, Ivan. Daniel. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Eu não tô mais no dia a dia aí e tal, então algumas coisas de bastidores a gente não sabe, mas daqui a pouco é o seguinte, né? Daqui a pouco tem algum problema de vestiário que a gente não tá sabendo, né? Na relação entre o técnico e os jogadores, e daqui a pouco a direção até é o seguinte, bom, tu vai sair, beleza, então fala lá. Daqui a pouco vai até motivar os jogadores, entendeu? Os caras, o professor vai sair, a gente não tava mais querendo ele aqui, daqui a pouco tem esse lado aí, a gente não sabe, né, o que tá acontecendo nos bastidores, mas daqui a pouco a direção foi conivente com o Lacerda se manifestar dizendo que vai sair, justamente porque há um clima no vestiário propenso a isso, para a saída dele, vai saber. E Daniel, eu não sei se tu concorda comigo, o Pintado teve uma situação um pouco oposta, né, que ele só anunciou depois que o Juventude subiu para a Série A, porque já sabia que ele ia sair, só que esse anúncio só foi depois da classificação na Série A.
talvez até internamente já se soubesse, os jogadores soubessem, né? Aliás, é bem provável, né, Ivan? Mas ele segurou ali até o último minuto, até inclusive a gente noticiou, né, Ivan? Logo depois do retorno do Juventude para Caxias do Sul, depois da classificação lá em Campinas, que havia uma negociação, uma conversa da direção com o Pintado e tal, mas ali foi mais, acho que uma encenação, assim, a grosso modo, porque já sabia que ele não ficaria, mas até para valorizar o técnico que levou o time para a Série A, né? Olha, a gente está conversando com o cara e tal, vamos ver se ele fica e tal, mas já sabia que não ficava, mas ninguém falou nada, né? Guardou segredo até a terça-feira depois da classificação. Foi num sábado, na sexta, né? Foi numa sexta, acho que foi numa sexta, não foi numa sexta. Sexta-feira. Isso, na sexta e no sábado, o Charlie em Caxias, isso. Isso, e na terça-feira o Pintado sai. E o João Cornélio, essa situação, que nem eu relatei antes, né, do Pintado, que todo mundo já sabia que ele ia sair no clube ali, já sabia, só que só foi comunicado depois. E já o Lacerda coloca essa pressão, porque ele anunciou antecipadamente nessa véspera, e como o Gustavo falou, o Caxias, infelizmente, sempre consegue colocar essas crises no momento errado, né? A tradição vem de tempo já. E eu participe de duas dessas situações, como bem colocou o Gustavo. Isso, muito depende do momento, das pessoas que estão envolvidas, né? E volto a dizer, o profissional tem o direito de fazer isso, mas assim, a gente sabe, né, que tem um momento correto, e queira ou não queira, influencia no vestiário, influencia. Agora até o Daniel pegou um ponto que poderia ser positivo. Eu não sei, depois de 2 anos, talvez, existe um desgaste na relação do treinador, que é um desgaste normal do treinador com os atletas, né? Mas assim, a gente viu isso no Grêmio agora, né, Joel? Um treinador extremamente identificado com o clube, ídolo da torcida, mas o desgaste estava visto por todos, né? Exatamente. Então ele pega um viés positivo, mas assim, a meu ver, me parece que não, eu não sei, não tenho informações sobre isso, mas me parece que a relação do Lacerda não tinha assim, uma relação ruim com os atletas. Mas eu volto a dizer, é véspera de uma decisão. O foco todo tem que estar em cima do objetivo de classificação. Depois tu faz o que tu quiser. E aí, se a direção também já sabia, poderia ter entrado num acordo com o Lacerda tranquilamente. Lacerda, entendemos, nós também, a tua produção daqui a pouco, nos últimos tempos, não tem sido boa, não sei, pode alegar qualquer coisa, né? Mas vamos fazer esse jogo, vamos classificar, vamos levar toda a motivação, todo o entusiasmo para esse jogo. Terminou, tu toma a decisão. Se tu quiser sair, a gente tem um tempo hábil para buscar um profissional, tá? Ou então, tu tem a possibilidade de ser campeão gaúcho novamente, tu tá entre os 4 novamente do Campeonato Gaúcho. É uma oportunidade única para tua carreira, não perda essa chance. Se eu sou um diretor, eu faço isso. Eu pego e chego no Lacerda e falo isso. Né? Mas não, aí não sei o que aconteceu, não sabe o que aconteceu. Então, erra os dois. Se a direção sabia, erra a direção do Caxias, que não está tomado nenhuma atitude, e erra o Lacerda também, que está saindo nesse momento e ter anunciado nesse momento. Vou ler a opinião do Felipe Agostini Suzin, lembrando que a torcida Grená está até hoje sem entender a saída do Pingo. Não é só a torcida, viu, Suzin? Eu fiquei aí 2 anos e também até hoje não sei. O pessoal esconde o que aconteceu lá, ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe. A versão oficial, né? A versão oficial, ninguém sabe. E Gustavo Cortes, ali nesse complemento, quando ele já falou também o Daniel, como ficaria o vestiário da equipe Grená com essa pressão? Os jogadores, como pode receber essa informação? Como fica a cabeça, né, dos atletas, na sua opinião? Não sei, Ivan, aí é muito relativo. Como disse aí, se não me engano, acho que foi o Daniel, pode ter uma maneira assim, dar uma chacoalhada no vestiário, tipo, o treinador não vai ficar, vamos aqui tentar a classificação para a semifinal, vamos jogar por ele, ou então, não sei até que ponto os jogadores são fechados com Lacerda. Lógico, o jogador não entra em campo eles são profissionais, eles não entram em campo para perder, né? Acima de tudo, eles estão vestindo uma camisa de uma instituição tradicional no estado. Então, assim, é o Caxias, é a instituição, é o clube. O clube é maior do que qualquer coisa, do que dirigente, do que treinador, do que jogador. Agora, eles são profissionais, eles estão vestindo a camisa do clube, eles têm que jogar, independente se o treinador vai ficar, se o treinador não vai ficar. Eles são profissionais, não pode abalar, eu acho que é um jogo decisivo, né? Tem visibilidade, o Caxias pode ir para a semifinal, e aquilo que eu torno a dizer, que eu falei, o Caxias ele tem que pensar no calendário do ano que vem.
ele tem que garantir uma classificação para poder disputar uma Série D, porque ele não sabe o que vai acontecer esse ano. De repente o time é eliminado na Série D esse ano do Brasileiro, fica sem calendário no ano que vem. E se o prejuízo já é grande esse ano, imagina ano que vem, sem estar participando de uma competição nacional, ou Copa do Brasil ou Série D. Então os jogadores, independente disso, eles são profissionais, eles têm que entrar em campo, têm que jogar, têm que vencer, independente se o comandante vai ficar ou não. Até porque se o comandante sair, ele sabe que vai vir outro. E vindo tem que jogar outro por eles, né, Gustavo? Tem que jogar por eles. Sim, e vindo outro treinador, o treinador vai saber, provavelmente vai receber algum relatório e vai saber os jogadores que vão ficar, que vão sair. Então o cara tem que ser profissional, ele tem que ser profissional e os salários estão em dia. Isso é uma coisa que o Caxias, já há alguns anos, perto até do futebol brasileiro, o que deveria ser obrigação, até uma virtude, os salários estão em dia, até que ponto que eu saiba. Quer dizer, não tem salário atrasado, não tem é uma boa condição de trabalho, um bom gramado, um bom estádio. Então, assim, não tem por que o time não entrar em campo, não entrar ligado e tentar vencer uma partida. Então, isso independente de o treinador já ter avisado que vai sair ou não, os jogadores não são experientes, tem muitos jogadores experientes ali, eles não podem entrar abalados emocionalmente. Não, eles têm que pensar na vaga para a semifinal e, se possível, tentar uma vaga para a final do Campeonato Gaúcho. Eu até penso que para tumultuar o ambiente, mas se fosse, por exemplo, uma questão da direção, chegar hoje numa entrevista, o presidente PC, enfim, o Ademir, dizer, olha, Lacerda está fora, e aí daqui a pouco Lacerda é fechado com jogadores, aí isso sim poderia causar um desconforto no vestiário. Agora, a partir do momento que o Lacerda ele se coloca que está saindo, que está deixando o clube, é uma decisão dele, aí não tem por que os jogadores daqui a pouco causar um ambiente no vestiário que possa prejudicar o desempenho. Cada um joga por si, né? O jogador que a bola começa a rolar, o cara joga pela carreira dele, pela camisa que ele está vestindo. O que passou, né? Como eu costumo dizer, o que passou já era. Então, a partir dali, tudo vai começar a andar. Agora, o que fica só é essa questão. Acho que o momento não era propício, tá? Acho que não era o momento correto do Lacerda ter comunicado sua saída. Acho que a direção sabia, mas aí aqui fica uma questão de achismo, mas não vai tumultuar o ambiente interno, até porque foi uma opção dele sair. Não foi desligado pela direção. Acho que daí sim poderia causar um tumulto interno no vestiário. Palavras do Rafael Lacerda. Nos últimos dias, tenho conversado com o Ademir, Paulo César, o Beazus, e com a minha família sobre o futuro e sequência. Antes de mais nada, estou extremamente motivado para esse jogo contra o Pelotas. A vontade que tenho de chegar às semifinais e uma nova final do Gauchão é muito grande, e a vida é feita de ciclos e o nosso está perto do fim, está acabando. Essas foram as palavras do Rafael Lacerda, João Cornélio. João Cornélio? Cortou, eu não ouvi a última parte, estava falando Lacerda e aí cortou, eu não consegui ouvir. Isso, eu vou falar a frase do Lacerda, ele falou o seguinte hoje na coletiva: nos últimos dias tenho conversado com o Ademir, Paulo César, Beazus e com a minha família sobre o futuro e sequência. Antes de mais nada, estou extremamente motivado para esse jogo contra o Pelotas. A vontade que tenho de chegar às semifinais é uma nova final do Gauchão, é muito grande. A vida é feita de ciclos e o nosso está perto do fim, está acabando. A gente entende que o momento é de uma renovação e tem que criar um fato novo para a Série D. Portanto, ele é o fato novo para a Série D, a saída do clube. Não, perfeito. A declaração dele é justificável, é perfeita sob o ponto de vista pessoal, procurar novos desafios. O problema todo, eu vou voltar ao mesmo ponto. Por que agora, senhor? Eu não consigo entender. O momento entender. Só, né? É o momento, o foco. A gente não está nem. Eu canso de cobrar os jogadores quando a gente está numa fase decisiva, e eu falo para eles abertamente isso. Um exemplo: o Giovani Gomes recebe uma proposta agora do Bragantino. Estou usando um exemplo. Uhum. E antes do jogo com o Pelotas, o desempenho do Giovani Gomes não vai ser o mesmo que ele teria se não tivesse recebido a proposta. Vai influenciar no desempenho do cara. E isso, claro, é um atleta, claro que isso vai influenciar mais ainda. Mas, do próprio treinador, o foco não é o mesmo. Eu não consigo ir para uma. Eu não conseguiria ir para uma decisão sabendo que eu não vou permanecer no clube, eu não vou disputar as finais, ou vou, mas já
talvez empregado no outro clube, já tendo feito um pré-contrato com outro clube, não é, e influencia. Eu discordo dos meus colegas, o Daniel e o Gustavo, sobre isso. Influencia o grupo e influencia o profissional que vai estar trabalhando também. E era uma coisa, eu volto a dizer, coisa que eu sempre, quando a gente está decidindo em grupos, em algumas situações, eu digo, espere mais 2 semanas, falta 2 semanas, faltam 3 jogos, 4 jogos, para tomar as decisões profissionais de vocês na sequência, para os atletas, né? Quando a gente está decidindo algum campeonato, ponto corrido ou decisões de mata-mata, esperem um pouco, mantenham o foco aqui, falem com suas famílias, a gente vai... Depois vocês definem o futuro profissional de vocês. No meio de uma competição, isso influencia muitos atletas e tenho certeza que o profissional também é influenciado por isso. E a gente até não está discutindo aqui, né, Joel, a decisão do Lacerda, né? Porque da mesma maneira como isso. Daqui a pouco, se ele é demitido, faz parte, e ele pedir demissão também faz parte. O que a gente está questionando aqui é o momento em que ele fala isso, né? Pessoal, amanhã, Pelotas e Caxias, às 9 horas, na Boca do Lobo. O que esperar desse jogo, além desse fato, Rafael Lacerda? O Caxias, lembrando que está na 4ª colocação com 16 pontos, e o Pelotas na lanterna com 8 pontos. O que pode esperar desse jogo, Caxias e Pelotas, Daniel Félix? Sinceramente, vai ser um jogo bastante difícil para o Caxias, né? Porque o Pelotas está numa situação muito complicada, pode chegar aí a 11 pontos, né? Me corrija se eu estiver errado, mas é isso. O Pelotas pode chegar a 11. 11 pontos, né? Então, assim, é uma rodada que a gente vai ver uma disputa entre o Esportivo, Novo Hamburgo e Pelotas para ver os dois que irão cair. O São Luís e o São José acho que já não corre risco, matematicamente até sim, mas acho que não corre o risco, né? Vai ficar entre esses 3, no meu ver, aí essa disputa. E é claro que o Pelotas não quer ser rebaixado de novo, né? Eu já falei antes, vou repetir. O Pelotas foi rebaixado no ano passado. Acontece que não tinha rebaixamento para a divisão de acesso, só o rebaixamento financeiro. Então seria um fiasco, né? Cair de novo. Um time que a gente sabe ficou muito aquém daquilo que era esperado, já que está tentando tirar leite de pedra, é uma equipe tecnicamente fraca, mas é claro que o Caxias vai enfrentar um time difícil, porque o Pelotas vai tentar pelo menos a vitória para ver se aí no frigir dos ovos escapa do rebaixamento. Eu acho que não escapa, tá? Acho que o Pelotas cai. O Pelotas e o Novo Hamburgo. Para mim, até já vou deixar a minha opinião aqui. Acho que esses dois aí vão cair, até porque o Pelotas e o Esportivo, tá? Acho que cai os dois e o Novo Hamburgo se salva, porque o Esportivo pega o São José, que também não faz um bom campeonato, né? Mudou de treinador, saiu o Carlos Moraes, entrou agora o Hélio Vieira, não conseguiu achar um time legal ainda para o campeonato, então acho que cai o Esportivo e o Pelotas, porque o Esportivo pega o Inter, né, cara? Muito difícil conseguir vencer o Inter a gente sabe, vencer do Granal é complicado, mesmo com um time misto, um time sub-23, seja como for, é difícil, e então acho que o Esportivo e o Pelotas vão cair, mas o Caxias não pode dar mole, né? Não pode dar nana neném, como gosta de dizer o Renato, porque se bobear o Pelotas vai vencer, e precisa vencer, mas eu acho que o Caxias ganha o jogo aí. Opinião do André da Rosa. Agora vamos ver quais jogadores que vão querer ficar no Caxias para a Série D. E Gustavo Cortes, amanhã, Caxias e Pelotas, um jogo dificílimo para a equipe Grenal, né? Ivan, como eu comentei anteriormente, o Caxias ele se enrolou para deixar, como foi feito na Série D, né? Deixar na última rodada decidir o seu futuro. O Caxias deu sorte na Série D porque pegou um São Caetano todo desmobilizado e precisava fazer saldo, e fez, ganhou de 6-0. Só que dessa vez não, dessa vez o Pelotas ele tá tentando escapar do rebaixamento. E um detalhe, o empate talvez não sirva para o Caxias, porque se o Juventude vencer o Novo Hamburgo, o Brasil de Pelotas, em Bento, e o Brasil não almeja mais nada, não se classifica e nem cai, o Juventude vai para 17 pontos. E se o Caxias empatar, o Caxias vai para 17. Só que o Juventude ganha no critério de vitórias. Então, assim, às vezes nem um empate ele é suficiente pro Caxias. Então, o Caxias ele se enrolou de uma tal maneira. O Pelotas é um time fraco, tá na última colocação do campeonato merecidamente, só venceu uma partida em 10, tá? Já trocou o treinador. Agora, é um jogo fora de casa, tudo bem, não tem torcida, não tem pressão, mas tem aquela questão do bicho, né, da famosa mala. Os jogadores do Pelotas provavelmente vão ter ali uma gratificação, alguma coisa para tentar sair dessa situação. E o Pelotas, mesmo vencendo,
tem que torcer para o Sportivo e o Novo Hamburgo não vencerem. O Sportivo joga com o Inter no Beira-Rio. Quer dizer, há 38 anos que o Sportivo não vence o Inter no Beira-Rio, desde 83. Então, provavelmente, o Sportivo não vai vencer. E aí o Pelotas olha o jogo do Novo Hamburgo, só que o Novo Hamburgo joga em casa com o São José. Então, assim, o Pelotas também se meteu numa situação... Então, eu diria que é um jogo de difícil prognóstico. Obviamente, a gente torce aqui, até para o futebol de Caxias do Sul, né, pelo menos ter provavelmente vai ter um representante, porque se não for o Caxias, provavelmente vai ser o Juventude, né? Agora, é aquilo, né? Para a torcida grenar, fica um gosto amargo, porque o Caxias ficou no G4 praticamente o campeonato todo. E o Juventude, ele está almejando, ele está vislumbrando é a Série A, quer dizer, do brasileiro, preparar o time para o brasileiro. Juventude foi, para mim, meio que pro forma no Campeonato Gaúcho. E aí, requinte de crueldade para a torcida grenar, né? Na última rodada, o Juventude pode pegar a vaga justamente do Caxias. Então, assim, isso é dolorido. E só para completar, o Ivan e colegas, com relação ali ao Lacerda, eu acho que o mínimo que ele poderia fazer agora, né? Eu não sei se ele sabia, se a direção não sabia, enfim, isso aí agora já foi, ele já avisou que não vai ficar, enfim, o estrago já foi feito. Eu acho que o mínimo agora é ele tentar levar o Caxias o mais longe possível. Eu acho que essa seria a melhor resposta dele, tá? Já que ele criticou a imprensa, critica a torcida, que é o maior patrimônio de um clube, que é o seu torcedor, eu acho que o mínimo que ele pode tentar sair por cima, tentar sair, entendeu? Realizando um bom trabalho, é tentar levar o Caxias, no mínimo, à final do Campeonato Gaúcho. Vencer já é outra situação, porque pode pegar o Inter, pode pegar o Grêmio, mas pelo menos não fica na primeira fase. Então, acho que a melhor resposta do Lacerda é tentar sair por cima e dizer para a torcida, viu? Eu saí por cima, deixei o Caxias como vice-campeão gaúcho, ou como campeão gaúcho, e não numa primeira fase eliminado. Agora... Pode falar, Félix. Não, eu ia dizer o seguinte, para mim, a grande decepção desse Campeonato Gaúcho é o Juventude, cara. Porque a gente sabe que o dinheiro da Série A vai entrar agora no mês de maio, que o Juventude montou um time para o Gauchão que não vai ser o time da Série A, até porque é o seguinte, com todo o respeito ao meu amigo Oswaldo Pioner, ao meu amigo Fábio Zamilho, o presidente Valtinho, mas esse time do Juventude aí, do Campeonato Gaúcho na Série A cai no primeiro turno. Cai no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que vai se reforçar. Agora, para mim, é inadmissível um time de Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Mesmo que não tenha feito as grandes contratações esperadas pela torcida ainda, não estar já garantido nesse G4 aí. Tá? Para mim, até pela situação atual do Juventude como Série A, a gente tinha que ter ali, não exatamente nessa ordem, mas Juventude, Grêmio e Inter já tinham que estar os 3 garantidos. E aí uma vaga sobrando ali para o Caxias, para o Ipiranga, sei lá para quem. Então, para mim, a grande decepção desse gauchão é o Juventude. Repito, sei que as contratações para a Série A virão daqui a pouquinho, assim que terminarem os estaduais. Mas esse time do Juventude para o gauchão foi extremamente fraco. Algumas contratações que realmente foram ruins, como do Júnior Todinho, por exemplo, que veio para Caxias do Sul só para fazer festa. Na chegada dele já teve problema, né? Logo que ele chegou. E o próprio retorno do Marquinhos, né? Acho que não foi, não sei, acho que não foi a melhor decisão da direção do Juventude naquele momento trazer o Marquinhos de volta. Então, para mim, a decepção do gauchão até aqui é o Juventude. Daqui a pouquinho o João Canais vai ter um compromisso, vai ter que sair da live, mas lembrando que o Caxias terá o desfalque. Ele disse que ia fazer um anúncio, eu quero saber qual é esse anúncio aí. Daqui a pouco ele tá no Caxias, eu não tô sabendo. Às 9 horas. Tem coisa aí. Equipe Grená terá o desfalque de Mila, que está suspenso, e Mazola, que permanece fora com desconforto muscular. O lateral Eduardo Diniz retorna após ter cumprido suspensão. E Corneli, o que esperar desse jogo Caxias e Pelotas? Lembrando que você também pode falar do Juventude, que vai ter o desfalque dos atacantes Roberto, Rafael Grampola, do lateral direito Samuel Santos e também do zagueiro Emerson no confronto diante do Brasil de Pelotas. Capixaba retorna. Lembrando que o Emerson vai sair do Juventude, já teve a rescisão de contrato já nessa sexta-feira, já que só que ele não pode, vai ter que permanecer no clube por causa da Covid-19, mas o zagueiro Emerson, após recuperar da Covid, retorna ao Gama, e outro desfalque de Juventude, futuramente será o Roberto, que não vai permanecer na equipe. Te dei 2 destaques, porque daqui a pouquinho você está de saída, Corneli.
Bom, falando sobre o Caxias lá em Pelotas, eu acho que tem que resistir num primeiro momento, né? Certamente o Pelotas vai se atirar no início do jogo para tentar fazer um gol, né? Porque precisa dessa vitória. Aí tem que ter bastante sapiência, bastante sabedoria de saber administrar esse momento e saber tirar proveito desse desafio que a equipe do Pelotas vai passar, né? Vai sentir durante o jogo para tentar a vitória. Mas da mesma forma, 10, 15, 20 minutos superar essa pressão que deve existir, tirar esse proveito e depois, e aí a partir do momento que consiga ter uma tranquilidade maior para jogar, porque essa pressão não vai durar todo o tempo, aí sim tentar buscar o gol também, porque tu ficar numa dependência de torcer para que o Juventude não ganhe do Brasil, que eu acredito que até pela crescente que o Juventude, eu acho que começou muito mal o campeonato, e principalmente no jogo com o Sportivo fez uma das melhores apresentações, assim, apesar de não ter conseguido a vitória, eu acho que o Juventude buscou a vitória, né? Fez um bom jogo, e foi muito prejudicado pela arbitragem. Então não dá para ficar esperando que Juventude ou Ipiranga, no caso, não, ou um dos dois, não consiga ou perca pontos para, no caso, o Brasil e para, no caso do Ipiranga, o Grêmio. Então, eu acho que o Caxias tem que ser ativo nessa situação. Ele não pode esperar e ficar reativo numa situação de jogo mesmo. Né? O Pelotas vai atacar e eu vou tentar só o contra-ataque. Não, tem que ter um plano para isso, principalmente no início do jogo, mas depois tem que tentar colocar a sua melhor qualidade. A gente sabe que o Caxias hoje tem um time melhor e uma equipe mais competitiva que o Pelotas, os números mostram, e as próprias atuações. Então o Caxias tem que ser protagonista do jogo, é isso que eu quero dizer. Não pode deixar para o Pelotas ter iniciativa, e aí jogando por uma bola. Não acredito nisso. E eu acho que o Lacerda não vai ter essa postura, o Caxias não vai ter. Então essa é isso que eu espero, que o Caxias consiga ele ser o protagonista e ele possa decidir esse jogo tão difícil que vai ter lá em Pelotas. Quanto ao Juventude, eu já dei uma palhinha aqui, eu acho que o Juventude ele melhorou em relação a si mesmo do início da competição, né? Até porque não tinha como também ir tão mal como foi naquele início, e foi prejudicado na arbitragem no último jogo. Tem até uma oportunidade boa de classificação, né? Eu acho que tem uma oportunidade boa. Eu acho que vence aqui o Brasil, pela questão do Brasil de não ter nenhum tipo de busca maior, né, em termos de competição. E o Juventude uma vitória para ou acabar bem a competição, para encaminhar bem a Série A do Brasileiro, né, que ainda vai ter um tempinho depois, mas mesmo assim fica uma questão de recuperação dentro do campeonato. E concordo com o Daniel que realmente o Juventude poderia ter feito mais pelo grupo, pelo investimento, pela estrutura, pela tradição, por tudo que a gente sabe que o Juventude tem. Mas agora, e aí só para também complementar, já foi o treinador, pelo menos para o início e para a competição do Série A, se dá todo o apoio para o Marquinhos, né? E que, independente de uma classificação ou não, porque agora, se tivesse que ter sido feita a troca, eu acho que deveria ter sido feita há uma semana atrás, quando a coisa ali ficou muito em evidência, mas não foi tomada a decisão. Então, toda a força ao Marquinhos, até independente do resultado de amanhã. Agora, a questão é seguir, focar no que foi planejado no início da temporada e esperar que o Juventude possa até classificar. A gente torce por isso, né, para Caxias, Juventude classificar, e depois para que faça um grande brasileiro. E para finalizar, sobre a questão do rebaixamento também, acho que Pelotas e Sportivo. Pelotas e Sportivo, Novo Hamburgo tem um enfrentamento também que é difícil, mas já tem os 10 pontos, né? Ele depende daqui a pouco de uma situação de vitória para cair. Depende de uma vitória do Sportivo, uma vitória do próprio Pelotas, então coisas mais difíceis. Então, acho que Novo Hamburgo escapa e Sportivo e Pelotas poderão ser. A gente até não gosta, né? O Sportivo aqui da Serra, da nossa região, mas que apresentou nos últimos anos um trabalho bastante organizado, né? Ano passado fez um bom campeonato com o Moraes, com o Carlos, e infelizmente agora pode ser um dos rebaixados. Mas, futebol. Lembrando que Pelotas Caxias, arbitragem de Leandro Waden, Juventude Brasil com Roger Goulart. E Joel Cornélio, você está de saída ali da live, mas qual o anúncio você fará para todos nós? Não, é que a situação é a seguinte. Meu clube da Jordânia, que eu estive trabalhando até março do ano passado, e que só o meu contrato iria até junho do ano passado,
E eu, em função da Covid, eu tive que voltar em março e a gente não deu sequência no trabalho, né? E aí agora, depois de algumas conversas, ano passado também, em setembro tentaram, mas aí era a proposta era uma diminuição muito grande do salário, né, que eu tinha anteriormente, em função da Covid. Agora todos os clubes estão usando isso, né? Inclusive no exterior. Não é só clube. Orçamento menor, e agora, hoje chegamos a um consenso, eu estou voltando dia 11, eu embarco, estou embarcando de volta no clube lá da Jordânia, que eu estive lá. Então, infelizmente, porque eu gostaria muito de ficar no Brasil, muito, era o que eu estava tentando mesmo permanecer, mas até vejo hoje que eu tenho mais mercado fora do país do que aqui dentro, até os meus 2 últimos trabalhos foram em 2017, Campeonato Catarinense, a primeira divisão com o Inter de Lages, e em 2019 com o Paracatu na primeira divisão do Campeonato Candango, né? Que a gente foi semifinalista, perdendo a semifinal para o Brasiliense. Mas infelizmente não houve acerto, por muito em função disso, né? Alguns clubes da Série B no passado, inacreditáveis, os salários absurdos que oferecendo. Teve situações comigo de pedir que eu pagasse a passagem, o clube da Bahia, para mim disputar a Série D, para mim pagar a passagem, para depois ser ressarcido. Umas coisas assim meio. E mais os contratos também. Inacreditáveis, assim, algumas coisas. Não houve acerto, infelizmente, para mim, vou estar novamente ativa, conheço o clube, é um futebol que está crescendo muito na Jordânia, né? Não está naquele primeiro nível de Emirados, de Arábia Saudita, de Catar, mas é uma possibilidade boa, conheço bem, né? Já trabalhei lá, então não vai ter problema de adaptação. E o meu contrato é até dezembro de 2021 agora, então estamos indo, mas a Ivan sempre à disposição, se tu precisar, até o dia 11 eu estou por aqui. Se precisar de um assessor de imprensa, estamos aí na área, viu? Sim, estamos na área aqui. Eu, Daniel, o Gustavo Cortes, também pesquisador ali, fala da história. Estamos todos na área. João Cornélio, te desejo muito sucesso, boa sorte e espero que lá às 8 horas da noite aqui, lá vai ser que horário, João Cornélio? Aqui 8 horas da noite, lá que horário? São 7 horas a mais lá. Agora aqui, exato, aqui é o quê que tu me falou? Agora é 9 horas da noite. Lá são 4 da manhã. Bom, João Cornélio, espero um disputador, te mando o disputador para lá, para te participar às 4 horas da manhã. Mas muito obrigado pela participação. E fica até dia 11, né? Tu falou? Isso, 11 de maio, Bar. Então, aquele abraço, João. Parabéns, sucesso aí. Valeu, um abração a todos. E prazer novamente rever os amigos e participar desse momento de debate, de conversa sobre futebol. É sempre um prazer. Grande abraço. Valeu. Mais uma coisa, João, quer complementar? Um abraço, Joel. Valeu, Gustavo. O Joel, só queria deixar um abraço aí pro Joel, parceiro. O Joel é um cara assim muito legal para você falar de futebol, né? E esses países assim alternativos que ele trabalha, Jordânia, Emirados Árabes. O Joel tem uma coleção de camisas assim desses clubes que ele trabalhou e de adversários que pouca gente no mundo tem. É um cara que tem muita história, não só aqui no Brasil como no exterior. Eu torno a dizer, é um cara muito legal para você conversar, sentar numa mesa de bar, bater um papo sobre futebol. Tem muita história, muita vivência, muita experiência, muita coisa engraçada que ele passou. Deixar um abraço aí pro parceiro, boa sorte nessa nova empreitada e qualquer coisa, só te desejo isso, cara. Pô, um sucesso para você e boa sorte nesse teu novo, antigo clube. E Daniel, valeu, Gustavo. Sempre um prazer falar contigo, da mesma forma. Daniel, antes de chamar ali a despedida do Joel, o Joel me deve uma camisa, só lembrando disso, né, Joel? Você lembra, Joel? Eu não escutei. Agora eu não ouviu. Não, mas eu falei, Joel, que tu me deve uma camisa. Eu não esqueci daquela camisa ainda, tá? Eu te devo várias, eu acho. Diz a confiança que eu não te dei. É verdade. Tô devendo. É verdade. Daniel Félix, você quer dizer mais algum recado pro Joel? Não, só parabenizar o professor aí pelo trabalho, pela história. A gente acompanha já há bastante tempo. E desejar muito sucesso aí nesse retorno aí. Aquele abraço, Joel. Valeu. Conseguiu ouvir o Daniel? Valeu, obrigado a todos. Um abração. Valeu, Joel Cornélio, participando desse Fora do Ar. Até uma próxima oportunidade. Agora vamos falar um pouco mais de Juventude. Gustavo Cortes e também o Daniel Félix. O Juventude vai enfrentar
nesse sábado, um grande jogo, Juventude e Brasil de Pelotas, 9 horas, na Montanha dos Vinhedos, em Pedro Gonçalves. Jogo difícil também para a equipe alviverde. Já a Juventude terá o desfalque de 4 atletas, o Roberto e o Rafael Grampola, esses são os atacantes. Do lateral direito, o Samuel Santos, e também do zagueiro Emerson, mas em contrapartida tem o retorno de Capixaba, Juventude e Brasil, uma grande rivalidade, Gustavo. Ivan, e ultimamente o Juventude não tem se dado bem contra o Brasil, né? Ano passado, apesar do Juventude ter subido para a Série A, o Juventude deixou 6 pontos para o Brasil, né? Então, o Juventude tem tido muita dificuldade para vencer o Brasil. O Brasil, como eu falei anteriormente, o Brasil não almeja nada no Campeonato Gaúcho. Ele não vai se classificar, ele tem 12 pontos, ele não se classifica e nem vai cair. Cabe ao Juventude, jogando em casa, entre aspas, jogando em Bento, se impor, e o Juventude, ele pode conseguir ali a 4ª vaga, se o Caxias ou perder ou empatar. Então, agora, o Juventude, nos últimos 4, 5 anos no Campeonato Gaúcho, ele tem feito de maneira burocrática, quer dizer, ele só participa, ele tem almejado outros objetivos, de subir da C para B, da B para A no Brasileiro, então ele tem deixado um pouco o Campeonato Gaúcho de lado. Né? Ano passado, por exemplo, fez um péssimo Campeonato Gaúcho. Então, assim, vai ser mudado, como os colegas falaram, vai ser mudado muitos jogadores para a Série A, né? Outro nível. A gente não sabe se o Marquinhos vai continuar ou não como treinador, né? Aliás, é uma característica comum, né? Os dois treinadores muito criticados, né? No futebol caxiense, tanto o Lacerda como o Marquinhos, né? E o engraçado é que o Juventude, historicamente, isso desde a época da Parmalat, o Juventude, quando volta o treinador que teve sucesso na primeira passagem, na sua segunda passagem não consegue fazer um bom trabalho, né? Eu posso citar Heron Ferreira, Geninho, Valmir Louruz, então vários treinadores que o Emerson Leão, vários treinadores que tiveram uma boa passagem no Juventude quando voltaram, e o Marquinhos foi um deles, né? O Marquinhos foi o treinador do acesso do Juventude e da C para B, e esse ano não tem feito, né, não tem feito um bom trabalho, né, desde a sua volta da Chapecoense, no Gauchão, né, Gustavo? Oi? Exatamente, já foi assim no início do Gauchão do ano passado, né? Quando ele foi para a Chapecoense e voltou, ali foi um grande erro da direção do Juventude. Até não digo ter mantido o Marquinhos, mas aquela saída para a Chapecoense, depois atrasou todo o trabalho do Juventude para o Gauchão do ano passado, já ficou ruim ali, né? Não, eu nunca tinha visto isso no futebol brasileiro, empréstimo de treinador, né? Um negócio meio de maluco. Continua. Emprestar jogador, tudo bem, agora emprestar treinador, isso eu nunca vi. Então tudo bem, ele foi receber uma melhor proposta, foi treinar a Chapecoense, não conseguiu evitar que a Chapecoense caísse, mas para ele financeiramente foi bom. Para mim, na minha opinião, o equívoco foi ele ter voltado para o Juventude, né? E desde que ele voltou, ele não tem feito um bom trabalho. É um cara muito gente boa, um cara, me parece assim, um bom papo, é um cara que até entende de futebol, foi campeão estadual pelo Fortaleza. Pessoalmente é gente finíssima. E já foi campeão, campeão baiano, campeão cearense, foi campeão pelo Curitiba. Só que aquela coisa, almejou, subiu o Juventude, mas nessa segunda passagem, assim, o trabalho não está fluindo, não tá acontecendo. Vamos ver. Então, o Juventude tem tudo para vencer amanhã. É um jogo difícil, o Brasil complica para o Juventude ultimamente, mas se o Juventude tenta almejar uma classificação, é vencer e torcer para o Caxias não vencer o Pelotas. Amanhã um bom encontro, né, da dupla Caju com a dupla Brapel. Com certeza, grandes jogos. Quero mandar um abraço para a Mariana Rossi, a Russane Camassola, o Leandro Chimansky, o Jonas Marrone, também o Paulo Abreu, a Ana Maria Laim, o Nathanael Bogo, a Rosa Capelaro Andreassa, o João Ricardo Melo, também estão acompanhando o Constantino Higgs, o Felipe Agostini, o Alexandre Silva,
Então, grandes pessoas participando. E também o Paulo Bizarro, mandando abraço a grande todos. PB. Opa! E também, e na sua opinião, Daniel Félix, o que esperar desse jogo? Juventude e Brasil, jogo que ocorre na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Pois é, Ivan. Primeiro um abraço ao Paulo Bizarro, que ele que é conhecido como o diretor, o xerife ali do bairro Maitá, aqui na zona norte de Porto Alegre, ali, o Paulo Bizarro. Aqui, ó, Ivan, vai ser um jogo difícil, evidentemente, mas até como o Gustavo colocou, né, ano passado no Brasileiro, da Série B, o Brasil ganhou as duas, né, do Juventude, então há hoje uma disputa bastante grande entre as duas equipes, uma rivalidade que se estabeleceu entre o Juventude e o Brasil e o Juventude. O Brasil não tem mais o que fazer no campeonato, né, tem 12 pontos, como eu tinha falado antes, acho que os times que estão ali com 12, o Brasil, São José e São Luís não tem risco de rebaixamento, matematicamente pode ter, mas acho que não tem grandes riscos de serem rebaixados. Então o Brasil não tem mais o que fazer. A grande meta do Brasil pode ser atrapalhar o Juventude, né? Vencer mais uma vez o Juventude. Então acho que o Juventude tem que ter cuidado por aí. Tecnicamente o Juventude é melhor do que a equipe do Brasil, né? O Brasil já está há tantos anos na Série B, o Juventude foi para a Série A, a Juventude voltou para a Série B, jogou Série C, jogou Série D, ficou sem divisão. Aí quando voltou para a Série B, já conseguiu subir e nesse tempo todo o Brasil segue na Série B. Tem problemas administrativos, também sofre com a falta de dinheiro, está fazendo a reforma do estádio, ou um estádio novo lá no Bento Freitas, enfim. Mas a rivalidade se tornou muito grande aí nos últimos anos, né? E evidentemente que o Brasil vai querer mais uma vez vencer o Juventude. Olha, eu não posso me classificar, então também não quero que o Juventude se classifique, muito menos com uma vitória em cima de mim. Então acho que vai ser mais ou menos por aí o lado do Brasil. Do lado do Juventude, cara, só tem que pensar numa coisa, é vencer. Tem desfalques, o time não conseguiu se encontrar, eu já falei, acho que para mim o Juventude é a grande decepção do Campeonato Gaúcho desse ano, mas nesse jogo só tem que ter um pensamento, é ganhar. Até porque o Juventude é o quinto colocado, ele está atrás do Caxias e do Ipiranga. Então, daqui a pouco é o seguinte, né? O Caxias vai pegar um time desesperado, que é o Pelotas. Acho que vai cair o Pelotas. Então, daqui a pouco o Caxias vai vencer. O Ipiranga também tem jogo difícil. Aliás, todos são, né? O Ipiranga pega o Grêmio. É complicado. Então, daqui a pouco dá para o Juventude se classificar. Então, tem que pensar na classificação e na vitória. Rivalidade, outros aspectos, até mesmo do trabalho do Marquinhos, já sendo cobrado pela direção e tudo mais, acho que tem que ficar para depois. Para o jogo de amanhã, pensar exclusivamente na vitória. Não é nem jogar bem, não precisa jogar bem. Tá? Não precisa jogar bem, tem que ganhar. E é bom, o que o Cordelli falou antes aqui é verdade, eu esqueci de falar, né? Aquele jogo contra o Esportivo, o Juventude foi extremamente prejudicado pela arbitragem. Podia estar com 3 pontos a mais na conta aí, aliás, 2 pontos a mais na conta, deveria estar, né? Foi extremamente prejudicado, foi roubado o Juventude naquele jogo lá. Mas tem que deixar para trás. Amanhã tem que ganhar. Eu acho que ganha. Mas o Brasil vem com uma rivalidade forte para cima. Não dá para achar que é jogo jogado, não. Eu também acho que vai se classificar a dupla Caju e a dupla Grenal e rebaixados o Pelotas e o Esportivo. Lembrando, a 11ª rodada do Gauchão, nesse sábado, 9 horas da noite, Juventude Brasil, Pelotas e Caxias, Inter Esportivo, Ipiranga e Grêmio, São Luís e Aimoré, Novo Hamburgo e São José. Já pela classificação do Gauchão, líder é o Grêmio com 21 pontos, em segundo o Inter com 20, terceiro Ipiranga com 16, quarto Caxias com 16 pontos. Já na quinta colocação, Juventude com 14, sexto Aimoré com 13, sétimo Brasil, São José e São Luís com 12 pontos, em décimo Esportivo com 9, 11º Novo Hamburgo com 9 e 12º Pelotas com 8 pontos. Já estamos chegando ao término dessa live. Gustavo Cortes, obrigado pela sua participação e seu destaque final. Obrigado pela participação, pelo convite, Ivan. Deixar um abraço a todos os internautas, os espectadores e os torcedores da dupla Caju, né? Amanhã vamos ter fortes emoções nos embalos de sábado à noite. E vamos ver, né, se os dois se classificam, né? O Juventude não depende dele, né? Depende de uma derrota do Ipiranga. E vamos ver se teremos Grenal e Caju na semifinal. Agora vamos torcer. Vamos ver o que vai acontecer, independente aí de demissão do Lacerda, de pedido de demissão, e com a torcida criticando também o Marquinhos. O importante é o Juventude e o Caxias fazerem o seu dever dentro de campo.
Deixar um abraço a todos aí, um abraço ao Daniel, um abraço ao Joel, parceiro, e a você, Ivan. Obrigado aí pelo convite. Valeu, Gustavo Cortes, antes de chamar o Daniel Félix, vamos com duas informações policiais. Uma é do Paulo Bizarro, falou que nesse momento uma grande ação policial ocorre contra o crime aqui em Vila Farrapos, Humaitá, com muitas viaturas e helicópteros. Humaitá lá em Porto Alegre. É, próximo da Arena do Grêmio ali, viu, Ivan? Bem próximo da Arena do Grêmio, né? E também uma outra informação é que foi publicado no final da tarde dessa sexta-feira o boletim de movimentação de oficiais da Brigada Militar, onde consta a transferência do 3º BPM de Novo Hamburgo para o 12º BPM Caxias do Sul, o Major Emerson Ubirajara de Souza. Assim, o referido oficial deve assumir no início da próxima semana o comando do 12º Batalhão da Polícia Militar, no lugar do Tenente-Coronel Jorge Everson Ribas Siqueira de Lima. Portanto, o novo tenente, aqui de Caxias do Sul, Tenente-Coronel, é o Major Emerson Ubirajara de Souza. O 12º BPM. Daniel Félix, seu destaque final. Obrigado pela sua participação e uma boa noite. Valeu, Ivan. Obrigado pelo convite mais uma vez. Aí, até no teu último convite não pude participar, né? Mas hoje estamos aí nessa resenha. Um grande abraço ao Gustavo, não conhecia, conhece muito, sabe muito, Gustavo. Grande abraço a ele. Foi um prazer também falar mais uma vez com o professor Joel. Aqui eu já entrevistei algumas vezes, mas fazia tempo que não nos falávamos. Meu destaque final acho que é o seguinte, Ivan. Teremos dupla Grenal e dupla Caju nas semifinais aí do Campeonato Gaúcho. Acho que o cenário é bastante favorável para que isso aconteça. Depois a gente vai ver, né, se vai ser Grêmio e Juventude, Inter e Caxias, ou Grêmio e Caxias, Inter e Juventude, enfim, mas acho que teremos esses 4 nas semifinais aí, que são, para mim, sempre os principais favoritos a conquistarem o Campeonato Gaúcho. A dupla Grenal e a dupla Caju. A dupla Brapel está numa descendente já há muito tempo, então fica nesses 4 times aí, eu acho que teremos esse cenário amanhã. Foi um prazer, estamos aí à disposição, e amanhã é aquela loucura, né, Ivan? Pra gente que trabalha com isso, todos os jogos do mesmo horário, a gente vai estar narrando, cobrindo, transmitindo, tudo ao mesmo tempo, aquela loucura, a gente tá aí porque a gente gosta, né? Valeu. Isso aí, Daniel Félix. Gustavo, eu acho que ele concorda com a gente, né? Amanhã é jogo só de emoção, né, Daniel? Haja coração amanhã. Haja coração. E amanhã é aquela jornada, estarei até fazer minha propaganda aqui. Agora. Não, estarei no jogo Grêmio e Ipiranga, aliás, Inter Esportivo, aqui na Rádio ABC 103.3 em Novo Hamburgo, vamos estar cobrindo aí, né, dupla Grenal em Novo Hamburgo, mas é aquela jornada que o plantão trabalha mais do que o narrador, né? É o jogo do plantão, a rodada do plantão. Valeu, Daniel Félix, uma boa noite, até a próxima. Valeu, grande abraço, velho. Gustavo Cortes, um abraço e até a próxima, uma boa noite. Um abraço a todos. Valeu, obrigado ao Gustavo Cortes, Daniel Félix, pela participação aqui deste Fora do Ar, grande audiência. Obrigado a todos por estarem acompanhando a este Fora do Ar. Aquele abraço, Fora do Ar retorna amanhã, a partir das 6h30 da tarde. Isso mesmo, a partir das 6h30 da tarde, um Fora do Ar especial, com histórias da bola. Até amanhã, às 6h30 da tarde. Tchau, tchau.